Olá pessoal, eu sou Laelson da TV Liberdade e a Heller do programa Renascer. E o programa Renascer ele não cuida só de plantas nem de animais, ele cuida também das pessoas, né? Da saúde das pessoas. E é por isso que eu estou aqui com o Dr. Nielsen, diretor do ITC, fisioterapeuta renomado aqui de Arapiraca, né? E a gente vai conversar um pouco sobre fisioterapia e por quê, o que é fisioterapia e qual a importância na vida das pessoas, doutor Nilce. Olá, satisfação estar aqui presente e poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho obtido aí ao longo dos 10 anos de formação e atuando na área de fisioterapia, especificamente na parte de coluna mesmo, na parte de traumato-ortopedia. E além do programa que cuida das pessoas e saúde é fundamental, né? Não só das plantas em si, mas para quem vai consumi-las também, que somos nós, os seres humanos. É, Nielce, por que e qual a importância de você, mesmo antes de sentir qualquer problema, procure um fisioterapeuta? É, isso aí é a prevenção, que aí muitas pessoas geralmente têm esse hábito de só procurar ajuda, só procurar um profissional de saúde, especificamente o fisioterapeuta, quando está doente. Ou seja, quando você descobre que tem algum problema, quando você já foi diagnosticado, quando você já foi ao médico, que ele vai encaminhar, ou seja, esse processo todo vai piorando o seu quadro clínico. Então, o fisioterapeuta hoje, ele é um profissional de pronto atendimento, ou seja, ele cuida tanto da saúde primária, como a prevenção, a secundária, que seria o diagnóstico, e a terciária, que seria o tratamento em si. Então, a prevenção é muito importante, porque através dela a gente pode prevenir futuros problemas e já tratar de forma precoce, para evitar a piora do quadro clínico e de repente até ter que fazer algum procedimento mais invasivo. Como a gente vem falando aqui muito de prevenção, esse Sim. programa é muito preventivo. Sim. E as pessoas pensam, né, de modo geral, que só deve procurar o médico, ou o terapeuta, ou qualquer profissional quando Sim. está doente, quando não é verdade. Sim. Né? Então a fisioterapia é também um curso, né, uma formação, uma profissão de saúde preventiva. Sim. De saúde preventiva. Então, desde cedo, para que não aconteçam problemas futuros, todas as pessoas devem procurar o fisioterapeuta. Sim. Porque para corrigir postura, maneira de andar, maneira de sentar e outras coisas que você está apto para informar. Eu queria que você informasse de que idade, né, a gente já poderia procurar o fisioterapeuta. Na verdade, a fisioterapia é muito ampla. Existem vários segmentos distintos. Por exemplo, a fisioterapia atua na área de hospitalar, por exemplo, na UTI, e também atua na área de dermatofuncional, de estética. Ou seja, são mundos totalmente diferentes. Então, a fisioterapia acaba que ela age e pode atuar em vários segmentos totalmente distintos. Então, por exemplo, na minha área de traumato-ortopedia, se você me perguntar sobre estrias, sobre coisas, né, mais voltadas para a estética, eu não tenho a mínima noção e nem pretendo ter, porque não é a área que eu não consigo ter uma empatia. Então, eu sempre tento até, durante as aulas, sou professor também de pós-graduação, informar que se você está atuando ali naquele segmento da fisioterapia por algum objetivo que não é a sua empatia, porque você não gosta realmente, a probabilidade da errada é muito grande, porque você tem que gostar realmente do que você faz. Então, como eu falei, que a fisioterapia é muito ampla. Então, a gente atende desde recém-nascido, no hospital, por exemplo, na UTI, até idoso. Então, assim, não tem uma faixa etária específica diante da imensidão do que é o mundo da fisioterapia. É muito diversificada. E a gente, assim, sem ter muito conhecimento, né? Eu não sou fisioterapeuta, não sou médico veterinário, mas a gente, né, já passou por procedimentos fisioterapêuticos que a gente não imaginaria, não imaginava. Por exemplo, fisioterapia para o pulmão, Sim. né, fazendo exercício de respiração. Sim. A gente, quando fala em fisioterapia, pensa logo em quê? Em coluna,
algum problema ósseo. Sim, né? muscular. E é muscular ou ósseo, né? E a fisioterapia ela vem evoluindo muito, teve uma dimensão muito grande. Sim. E eu sei que você é especialista nessa parte, né? De coluna vertebral. Aí eu queria que você, assim, falasse um pouco das posturas, se é possível. Sim. Postura desde cedo, maneira de sentar, de pegar peso. O que é que uma, assim, educação física, ela vai agregar, né? Na fisioterapia? Bastante. E quais os profissionais que a gente deve procurar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. A fisioterapia traumato-ortopédica, ela atua nesses segmentos: músculo, articulação e ossos, basicamente. Então, desde coluna, quadril, joelho, ombro, até brinco, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. A gente tem que ter a mínima noção de tudo, de todo o corpo humano, na verdade, nesse trato específico de músculos e ossos. Então, a fisioterapia, nesse sentido, ela age de forma preventiva, ela até acompanha o processo também, estudando e analisando os casos, e até trata. Então, por exemplo, exercício físico hoje em dia é fundamental. A gente não consegue evoluir o paciente, por exemplo, de hérnia de disco, de lesões de joelho, ruptura de ligamento, que é mais conhecido, sem exercício físico. Então, a fisioterapia aliada com a educação física, hoje em dia, se não tiver esse bom relacionamento, essa proximidade, não é possível ter um bom resultado com o paciente. E até é um mito ainda hoje em dia. Por exemplo, que quando dizem ainda que hérnia de disco não tem cura, que hérnia de disco não pode, quem tem, né, quem sofre com hérnia de disco não pode se abaixar, não pode fazer exercício. Isso é um mito muito grande. Então a gente sempre vem tentando quebrar esse mito, levando informação, tanto nas redes sociais, né, que hoje em dia é o que a gente consegue chegar mais nas pessoas, que isso é um mito muito grande. E a gente cada vez mais vai tentando quebrar esse mito. Que exercício físico hoje em dia é fundamental para a sua vida. Não só para a coluna, não só para o joelho, mas para a sua saúde como um todo. Então, quem não pratica exercício físico hoje ainda tenha certeza que em algum momento você vai ter que fazer, mesmo por contragosto, né? Mesmo que você não queira, para a sua saúde, em algum momento você vai precisar fazer. E a gente nota, doutor, quando a gente vai fazer exercício físico, no início ele não é bom. Sim, né? sim. Dá a impressão que a gente se quebrou todo. É verdade. Né? As dores, né? As dores. Mas quando a Sim. gente vai acostumando, Sim. né? Adquire aquilo como um hábito natural. Sim. Esse início realmente é bem doloroso, porque o seu corpo não está adaptado, ele não está acostumado a praticar esses movimentos, fazer esforço, utilizar carga, peso. Então, isso gera um ácido lático muito grande, ou seja, é como se fosse uma substância que causa inflamação e dor nos músculos. Então, muitos pacientes relatam quando a gente começa até a praticar exercício dentro do consultório mesmo, para poder evoluir para, de repente, a musculação ou a atividade que ele queira fazer. E aí a gente já prepara ele antes. Por quê? Se a gente der alta e dizer, vá para a musculação, ele vai dizer, isso não é para mim não. Como é que eu fiz um tratamento para melhorar das dores, enfim, do desconforto que seja, e aí eu vou fazer outro procedimento que me deixa quebrado. Então, a ideia é fazer esse processo de adaptação. A gente inicia o processo de fortalecimento dentro do consultório e ao longo do tempo a gente vai evoluindo até dar alta, de realmente ele poder praticar, que a gente vai ter certeza que ele vai conseguir evoluir bem dentro do ambiente da educação física, que seria a musculação, que hoje em dia é muito mais viável. Hoje em dia, o acompanhamento profissional, que é fundamental, é mais acessível. E tem todo, né? Hoje em dia, a musculação virou, como é que se diz? Um hábito muito grande da população natural. O índice de lesão é minúsculo, muito, muito, muito pequeno, comparado às outras atividades. Então, a musculação sempre é recomendada nesse sentido, de prevenção, para quem não tem problema, prevenir. E para quem tem problema até como tratamento. Quando a gente fala que, quando recebe um paciente com algum quadro clínico, que ele se encaixa no subgrupo de exercício físico, e a gente fala para ele, você só precisa treinar. Ele não acredita. Como assim, né? Não é possível, estou morrendo de dor, enfim. O que eu tenho apresentado como problema, se eu movimentar não vai piorar? Não.
É isso que você precisa fazer, é se movimentar. O músculo, ele age como se fosse uma cinta que estabiliza a coluna. Então, se você deixa de praticar exercício, se você deixa de se esforçar, esse músculo vai ficando fraco. E, consequentemente, tende a ter as lesões de coluna. Simplesmente por não praticar exercício. Ou seja, só pelo fato de você não se exercitar, de não fazer esforço, você já tende a ter uma lesão de quem, comparado a quem pratica exercício físico, por exemplo. Então, muita gente que sofre com hérnia de disco diz, não posso correr porque eu tenho hérnia de disco. Muito profissional de educação física ouve bastante, eu não vou treinar perna porque eu tenho hérnia de disco. Ou seja, você precisa fazer exercício de perna. O exercício de perna é o mais completo que tem. Ele acaba atingindo vários grupos musculares, inclusive que é para a coluna, que é o principal. É porque também as pessoas, elas formam opiniões. Sim. Escuta muito demais, assim, o leigo, né? Demais. Elas não procuram o profissional. Uhum. Então o cara vê o não, você tem hernia de disco que é para ficar o mais parado possível. Repouso, não pode levantar. Absoluto, né? Não é. Existe, para tudo que você tiver na vida, você tem que procurar informação de profissionais. Sim. Né? Quer seja profissionais de ordem particular, né? Sim. Ou público, que hoje já existe. Uhum. Muitos profissionais no serviço público e que são capacitados para dar as orientações. E hoje também com a internet, até cito muitos exemplos, que ela levou muita informação para as pessoas. Hoje a gente consegue tirar qualquer dúvida de qualquer coisa na internet. Porém, o lado ruim é o seguinte, hoje qualquer pessoa pode levar informação. Então, o lado bom, que a internet trouxe a informação mais acessível, você em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode pesquisar qualquer coisa. Porém, você tem que saber filtrar de onde vem essa informação. É preciso, pessoal, que você procure. É por isso que a gente está aqui com o Dr. Nielsen, para procurar o profissional capacitado. Quando você tiver, olha o nome da pessoa que está passando informação também na internet, veja o currículo do cara, a formação dele e vá ver as informações se realmente tem um cunho verdadeiro. E não, às vezes, qualquer pessoa que se julga profissional, sem informação nenhuma, que fica passando informações sérias e às vezes piorando até a situação das pessoas. Sem conhecimento. Doutor Nielsen, vê só, o princípio de tudo é difícil. Né? Mesmo, até das coisas boas, o princípio é difícil. Imagine o princípio de quem vai cuidar da saúde, né? Que são as dores normais, que são os horários, né? Alimentação, e tem que vir tudo agregado. O exercício físico, eu acho, aí já vou no achômetro, não deveria achar, mas o senhor vai responder. Que também deve ser acompanhado por um profissional. Fazer todos os exames. Eu faço educação física. Eu já sofri um infarto. Tá com 12 anos que eu pratico ininterruptamente. Mas fiz meus exames de coração com o cardiologista. Fiz o meu teste de esforço todo. Passei no fisioterapeuta. Comecei com um profissional da educação física. Que faz hoje os meus programas e até onde eu posso ir. Né? E a gente vai com todas as orientações possíveis de profissionais. E hoje é difícil a gente fazer tudo isso, né, de forma particular. Mas eu procurei muitas pessoas que são públicas, pessoas capacitadas, com a orientação que o senhor dá para quem for iniciar qualquer tipo de atividade para beneficiar o corpo. O corpo e a mente e a saúde de modo geral, né? Até o espírito. Até o espírito. Veja bem, diante do histórico de saúde, se caso você tenha algum problema, já fez algum procedimento cirúrgico, enfim, é necessário realmente um acompanhamento médico para você estar sempre acompanhando realmente seus exames. Como é que estão suas taxas, como é que está o seu quadro pós-cirúrgico, enfim. Aqueles que não foram submetidos a nenhum procedimento invasivo, que não tem nenhum histórico de doença, nenhum histórico na família, também é importante ser acompanhado por um médico, porque daí a gente vai começar a prevenir futuros problemas.
Então, após o médico, após ele dar o aval que você está apto a praticar exercício físico, aí sim, você deve procurar um profissional de educação física para acompanhar seus treinos, fazer seu programa de treinamento, e também o fisioterapeuta pode agir nesse sentido, de prevenir ou até agregar informações biomecânicas para o profissional de educação física e ter uma sinergia entre os dois profissionais. Por quê? Na fisioterapia, como a gente citou inicialmente, ela não só trata, ou seja, a gente não espera o problema acontecer para poder resolver. Muitas vezes é possível sim a gente prevenir problemas simplesmente com a avaliação. A partir da avaliação a gente pode direcionar, pode enfatizar algum grupo muscular que pode trazer um resultado muito grande e prevenir artrose, por exemplo, com exercício físico. Até a gente também comenta bastante sobre isso, que só basta a gente mudar algumas coisas, algum estímulo diferente que vai resolver seu problema, ou talvez vai prevenir um problema que você nem sabia que ia ter. Então, quando a gente faz todo o teste, de joelho principalmente, quando tem muita frouxidão no joelho, e óbvio, isso é um teste ortopédico, é mais específico, e nem todo profissional tem a habilidade de fazer isso, em, digamos assim, fazer um diagnóstico precoce para poder prevenir com exercício. Então, a gente já sabe que o paciente, nosso cliente vai tá buscando a musculação como um meio de forma de se cuidar. A gente já começa a fazer um trabalho preventivo e já passa as informações para o profissional de educação física, para que ele tenha a ciência que ele foi avaliado, foi diagnosticado com algumas disfunções e o que pode ser feito para poder ter um resultado muito bom e prevenir futuros problemas. A gente trata também não só pessoas que estão buscando a saúde, mas atletas também. Então você imagine um atleta profissional que vive do esporte, e aí se ele ficar muito tempo fora da atividade, é o meio de vida dele. Então quanto menos a gente conseguir fazer com que ele se lesione, vai melhorar tanto o empenho dele e também aumentar a possibilidade dele viver mais sem problemas, sem dores principalmente. E pessoal, lembrando, que é uma segunda Organização Mundial de Saúde, para você ter saúde plena, completa, é preciso ter saúde física, mental e social. Sim, sim. E a gente confia muito em profissionais que são teóricos, mas que são técnicos também. Praticam. Sim, sim. Praticam, né? Pelo porte, doutor Nielsen, aqui a gente já está vendo que o cara é um atleta. Além de Me esforço. Além de ser fisioterapeuta, ele também pratica. Quais os esportes que o senhor pratica hoje, beneficiando a sua saúde? Para prevenção, para quando você tiver da minha idade, não sentir aqueles problemas. Impecável. Tá impecável. Bom, hoje em dia, para nossa atividade profissional, a gente trabalha muito com o nosso corpo. Então a gente fica muito em pé, faz muito esforço, a gente trabalha horas e horas. Então se a gente não se cuidar, vai ser quase que impossível. Vai ter que procurar um fisioterapeuta. Exatamente, vai ser quase que impossível cuidar de outra pessoa. Então cuidar da nossa saúde, nós como profissionais da saúde, é fundamental também, Até como exemplo. Muita gente diz, não tenho tempo de ir para academia, não tenho tempo de praticar um esporte. Bom, eu também não tenho. As 24 horas que eu tenho são as mesmas 24 horas de todo mundo. Então cabe a você ter prioridade em algumas coisas na vida. E uma delas é praticar alguma atividade física. Não só para fins estéticos, mas para a sua saúde. O que é que você quer? Eu quero viver mais com saúde. Eu quero chegar na faixa etária da terceira idade com saúde. Ou prevenir futuros problemas. Tem um histórico familiar de doenças, eu não quero chegar na idade mais avançada e já saber que essa bagagem está me seguindo aí, e eu tendo até alguns problemas. Então já vou prevenir desde agora. Eu pratico musculação e adoro. É um esporte que me ajuda a concentração também do dia a dia, a motivação. Você que pratica a musculação, se você parar de treinar, você tende a ter muitos problemas, principalmente psicológicos, porque essa atividade física, como qualquer outra, na verdade, ela gera muita endorfina, ela gera dopamina, são substâncias que dão uma sensação de prazer e bem-estar.
e causa realmente um vício. Então imagina, você que é viciado em algum tipo de droga, você cortar do dia para a noite. Isso gera até uma abstinência. Então isso causou muitos problemas durante a pandemia, já puxando outro assunto. Durante o pico da pandemia, onde as academias foram fechadas, as pessoas não Mas tiveram... você me acompanhava e via que todos os dias eu estava na pracinha do condomínio me exercitando. Por quê? Porque eu sentia que aquele horário, né, a necessidade, o seu corpo, né, pedia, né? O corpo pedia, né? Exatamente. Então a gente viu muitas pessoas sofrendo com problemas psicológicos, porque a academia estava fechada, aquele hábito, aquela rotina dela mudou do dia para a noite, não conseguia, né, achar outro meio de conseguir. Aí foi para comida, foi, né, para outros vícios que foram preenchendo aquela lacuna que era do esporte. E além da musculação, também faço jiu-jitsu, que é muito bom. Também eu sei, o gasto energético é muito alto. E isso aumenta também o condicionamento físico. É muito bom. E apesar de ser uma luta, né, o jiu-jitsu é uma luta, né? Mas é uma luta que lhe deixa equilibrado. Sim. Demais Lembrando, pessoal, que quando o treinamento é forte e é sério, a guerra já está ganha. Sim. Você já está um passo à frente. Já né? Tá um passo à frente, né? Verdade. E a gente, assim, eu me empolgo muito quando eu falo dessa parte, né? Porque você sabe que eu sou um viciado em educação física, né? Muito bom. Em educação física. E quando a gente começa a fazer mesmo, a gente se entrosa com um grupo muito bom de pessoas sem vícios, de pessoas tudo tentando atingir um objetivo. É uma comunidade social que tem desejos, né, compartilhados, em comum, né? Então a gente tem a saúde, como a gente falou aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde física, porque a gente treinado, a gente não tem, assim, a situação de acontecer problemas físicos é muito remota. Sim. Temos a saúde mental, porque dá equilíbrio mental. Sim. Também. E temos a saúde social, porque estamos naquele grupo que compartilha da vontade das mesmas coisas, né? Sim. E motiva, né? A gente sente assim, a sensação de você terminar um treinamento, ela é muito boa, né? E às vezes você treina de segunda a sexta ou ao sábado e no domingo ainda vem pro local, se encontrar com os amigos e às vezes fazer uma corridinha e bater um papo, né? Sim. Bater um papo. Sim. E aliado também à educação física, tem a alimentação. Sim. A gente não poderia deixar de falar. São vários pilares. Quando se fala em saúde, né? A gente agrega tanto a atividade física, o exercício físico em si, e a alimentação também, né? A alimentação, não adianta também você praticar muito exercício e se alimentar mal. Isso vai trazer problemas de saúde também. Além do sono, que é muito importante. Poucas pessoas sabem disso, mas se você não dorme bem, você tende a não viver bem. O sono é muito importante, é reparador. Aquela situação, né, que o pessoal diz, que tem que dormir 8 horas por dia, é mito ou verdade? Bom, 8 horas era o ideal, mas hoje em dia de 6 a 8 horas pode ser considerado como normal e aconselhável. Abaixo disso tende a ter problemas de saúde, problemas de tireoide, concentração, ansiedade, sobrepeso, compulsão, enfim, vários problemas metabólicos, inclusive, e não só psicológicos também. Então, pode ser dividido esse sono? 4 horas à noite, 4 horas... Não seria interessante, não seria interessante. 8 horas o ideal seria 8 horas ininterruptas. Sim. Você dormir 10, acordar 6. O nosso corpo, nosso metabolismo tem um ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, onde o período da noite, existem vários fatores que vão contribuir para a sua reparação, celular, inclusive. Ou seja, a melatonina, a exposição da luz, tudo isso influencia no seu metabolismo. Então quer dizer que se você passa muito tempo acordado durante a noite, posso dizer que os seus hormônios vão começar a agir de forma diferente. Isso tende a ter muitos problemas por apenas não dormir bem. O metabolismo baixa um pouco durante a noite. Sim, né? Então, a produção de testosterona é feita durante a noite, praticamente. Então, se você não dorme bem, você tende a ter problemas de testosterona, por exemplo. Então, de noite no período da noite, as batidas do coração elas diminuem. Sim. A respiração diminui. Sim. Entendeu? Então isso aí é bom
para repor todas as energias gastas durante o período do dia. Então, assim, você que até treina, né, faz musculação, se você não dormir bem, você tende a não conseguir evoluir muito bem. O ganho de massa muscular é mais, né, letárgico, enfim, entre outros problemas também. À noite é o processo onde a gente vai recarregar as baterias e recuperar o que foi microlesionado. Na musculação, por exemplo, quando a gente faz esforço, a gente quebra fibras do músculo para ele poder se recuperar ao longo da noite. Então, se você não dorme bem e você treinou muito pesado a musculação, você vai ter um problema nesse processo de recuperação celular. Daí, começa a ter lesões. Simplesmente. Olha como o mundo é complexo, né? Ô Nielson, vê só, aquele é mito ou verdade também, né? O problema das pessoas dizerem, toda pessoa idosa tem problema de artrose, artrite. É verdade isso ou é mito? Tem assim um pouco de verdade. Por quê? A artrose, a artrite, ela é um desgaste da articulação. Então, vamos imaginar que nosso corpo é uma máquina, é um motor. E esse processo de desgaste é natural. É igual cabelo branco. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter. É praticamente que inevitável você não ter. Porém, algumas pessoas vão sofrer mais, vão ter mais cabelos brancos do que os outros, mais cedo, mais tarde. Então, o processo de desgaste da cartilagem, da articulação, é natural. Faz parte do processo de envelhecimento. Porém, existem pessoas que sofrem mais. Ou seja, de forma... Ou chega mais cedo. Exatamente, chega mais cedo. Por quê? Não fazia atividade física, não se alimentava bem, não fazia tanta exposição ao sol, vitamina D, alguns suplementos também que são importantes, não dormia bem. Então, vários fatores vão contribuindo para que essa artrose apareça de forma precoce. E aqueles que tendem a ter também, como processo natural do envelhecimento, vão ter, porém, de forma branda. Não vão gerar tanto transtorno como aqueles que não se cuidaram de forma precoce. Esse lubrificante que tem nas articulações, todas as articulações tem um lubrificante. Sim, é o líquido sinovial. O líquido sinovial, a gente ia falar dele, né? É como um motor mesmo que precisa de óleo, de graxa para... Ele tem assim... e quando, por algum motivo, aquele líquido diminui, aparece aquelas dores que é o encontro do osso sem a graxa, sem o líquido para lubrificar. Exatamente. Aquilo ali tem tendência assim de maior período ou menor para diminuir? O que é que a gente deve fazer para repor aquilo ali? O líquido sinovial é como se fosse uma graxa, como você falou, né? Um white lube. Que ele está ali presente dentro da articulação. Então ele age ali como se fosse realmente um processo de lubrificação. Se você deixa de movimentar o seu membro, se você fica muito tempo acamado, por exemplo, você já tende a ter artrose. Porque aquele líquido lubrificante não circulou na articulação. Então, a gente ouvia aqui, quem tem artrose não pode mexer, não pode movimentar. Eu tenho artrose, não posso fazer esse movimento. É pior. É pior. Daí a gente começa a quebrar esses mitos lá no consultório. Quando o paciente começa a relatar que tem artrose, não sei o que, eu começo a mexer, não pode não fazer isso não. Como não? Você não vai melhorar nunca, se você não ter que movimentar, aquecer, enfim. Então, esse líquido sinovial está presente e ao longo do tempo, do processo de envelhecimento, a gente vai perdendo esse líquido sinovial. Por isso a importância de você sempre manter de forma regular a prática de exercício físico. Isso vai fazer com que você tenha mais longevidade, não só na saúde como um todo, mas também na saúde das suas articulações. Existem alguns suplementos, como colágeno, do tipo 2, que vão agir na facilitação da fabricação desse processo de líquido sinovial, que é o famoso pé da galinha. O pé da galinha, o mocotó. E existe o suplemento em si mesmo, né? Que é o colágeno tipo 2. O ácido hialurônico também é um tipo de suplemento que ele vai agir na saúde dessa cartilagem, da articulação. Enfim, na alimentação também a gente pode encontrar, né? Nos fitoterápicos, muito desses suplementos que são muito importantes para a sua saúde, principalmente das articulações. Pessoal, a gente está aqui com o Dr. Nielson, ele que é fisioterapeuta, diretor do ITC,
E eu queria que o senhor passasse aí seu endereço para as pessoas que quiserem uma primeira consulta, Sim. um bate-papo, um contato, né? E a quem procurar na hora que para ter as suas orientações, passa aqui endereço onde lhe encontrar, os horários. Ótimo. Nós estamos presentes ali no edifício Metropolitan, na sala 310, no terceiro andar. Avenida do Futuro. Avenida do Futuro, em frente ao Parrilha. Vento Parrilha. Desceu, já vai Já tá almoçar lá. lá. A gente atua no segmento específico de traumato-ortopedia e disfunções da coluna. Porém, como a gente conversou anteriormente, a gente trata utilizando a osteopatia como técnica principal de tratamento. A osteopatia a gente trata o corpo como um todo. Como eu falei, a gente não pode separar joelho do quadril, coluna do ombro. Está tudo correlacionado. Existem músculos que começam no seu pé, que ao longo do segmento pode ir até a cabeça. Então, um problema de cabeça pode estar relacionado com o seu joelho. Por incrível que pareça, pode sim. Então, o nosso corpo ele é segmentado, porém é um só. Então, a gente trata o problema de coluna desde olhando seu pé, seu joelho, seu quadril, todas as articulações, para tentar encontrar a disfunção que de repente pode estar causando sua dor na coluna, e não especificamente a coluna em si. A gente tem vários quadros de hérnia de disco, onde a hérnia está presente, porém ela foi gerada, foi originada de algum outro problema, no quadril ou no joelho, por exemplo. Uma disfunção lá embaixo pode refletir lá em cima também, como efeito dominó, né? O efeito que está ali, porém ele vai desencadeando vários outros problemas. Então nessa avaliação a gente consegue diagnosticar e tratar a disfunção que foi encontrada. A gente atua há mais de 10 anos aqui em Alagoas. A gente começou em Maceió e a gente está aqui há 6 anos já. 6 anos. Em Arapiraca. Tempinho já. Tempinho bom. Acho que você não vai sair daqui não, porque quem Também. vem para cá... Verdade. E fica o convite para quem quiser saber mais sobre disfunções de coluna, de quadril, de joelho, de ombro, enfim, lesões traumato-ortopédicas, a nos acompanhar nas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o meu, Dr. Nielsen Moraes, e tem da clínica também, o ITC Vertebral Arapiraca. Lá a gente sempre tenta levar informação relevante, um conteúdo que realmente pode ser informativo para as pessoas. A gente poderia até encerrar, né, agora, mas eu ainda vou me alongar porque o papo tá bom. Coisa boa. O papo tá bom. Eu, às vezes, as pessoas que me conhecem há mais tempo, e que acompanham, né, são meus amigos, né, meus colegas, eles sabem, você não sabe, porque você chegou aqui há pouco tempo, mas eu já andei, e não foi pouco tempo, de muleta, né, com problema de coluna. Fazia, né, tive um tempo meio atrapalhado, trabalhando muito, vários empregos, né, em vários locais diferentes, e isso aí, como a gente tem questão de prioridade, deveria ter abandonado algumas coisas, mas naquela época foi a opção, né? Mas tive que parar por quê? Porque chegou um tempo que eu não conseguia mais trabalhar, porque eu tinha um problema de coluna sério, seríssimo, e cheguei a andar de muleta, né? Com hernia de disco, e quando a gente tem uma hernia, você sabe que enraiza, como diz enraiza pela perna, né? No ciático, né? Tem os nervos tudo, né? Sim. E a gente ficava quase sem andar, esforço nenhum e parado, né? O que é errado. Mas quando eu comecei a fazer esse exercício, aí melhorou ritmo cardíaco, pressão diminuiu, nunca mais precisei de muleta para nada. Você sabe que eu tenho uma vida ativa nas academias, na rua, na corrida. Trabalho, você sabe também que meu trabalho não é pouco, né? Os pepinos que a gente pega no dia a dia, né? São poucos. Você me acompanha, né? Nesses 6 anos aí, né? Sim. E eu sou muito de desafios, né? Uma coisa que você quer, que eu me empolgo é com desafios. E para isso a gente tem que se cuidar mesmo, porque se a gente não estiver preparado, não consegue atingir aquilo que o público está esperando da gente, né? E o exercício físico é uma fórmula excelente de anti-estresse.
Exatamente. Você vem, quando você sai dali, você descarrega aquela. Sai bem melhor, né? Sai relaxado e com a cabeça boa para enfrentar um Você dia. se sente mais motivado, né? Você- Até melhora a sua produção. Eu dei uma palestra semana passada para um grupo de empreendedores para falar. Era isso que eu ia falar sobre palestra com você. Estava lembrado aqui para não sair daqui sem falar em palestra. Já para não só me esquecer, Sim, que a gente com essa sim. idade também, alguns neurônios estão se indo, né? Como é que faz para a gente lhe convidar para fazer uma palestra desses meios que a gente frequenta? Sim, é só chamar. É só chamar Só dizer o dia, a hora. para e- programar. Pode sim, ser pelo sim, dia, vai pode organizar. ser durante a noite. dependendo do Dentro dia. dos seus horários Sim, vagos, é sim, claro, Os né? atendimentos. Sim. Os atendimentos. A gente vai com certeza lhe convidar, É uma coisa boa. para você ampliar mais o Sim. seu leque de Legal. conhecimento, né? Você sabe que a palestra deixa as pessoas mais próximas. Sim, sim. Network. E também você passa os conhecimentos que você tem, que uma das nossas funções nobres da nossa vida Sim, é você partilhar daquilo que você conhece, sim. né? Orientar, Uhum. né? Lembrando que não é para deixar de ir o fisioterapeuta por causa da palestra. Ali é para alertar para você procurar, Sim. né? Levar informação. para né? dar informação, Sim. para você prorrogar o máximo possível as suas condições. Que a gente, Sabe. naturalmente, é como ele falou, é o motor, vai desgastando. Mas quanto Longevidade, mais a né? gente previne, mais o desgaste vem tardiamente. Hoje a gente fala muito sobre longevidade. Todo mundo quer viver mais e bem. Mas às vezes não quer por sacrifício. Não quer sacrifício, quer a fórmula mágica, né? Me dê aquele remédio que eu vou viver mais. Um deles é exercício físico. E eu, como sou veterinário, eu oriento também a vocês. Agora eu posso dar a minha orientação. Aqueles preguiçosos que não gostam de caminhar, adquira o seu petzinho, tem Sim. doação, bota uma coleirinha, uma cordinha e vai fazer a sua caminhada, porque o pet é um grande incentivador. Sim. É. E além disso também, voltando aos fatores emocionais, não sei se bem tem um estudo, provavelmente deve ter. Como influencia, né? Você Tem tem um estudo, sim. pet, tenho É. certeza que tem, e comprova que você tem um animal, você tem um pet, estimação ajuda em fatores psicológicos. Tratamento de depressão, a gente vê muito isso. Alguns pacientes que são submetidos à terapia com psicólogo, algumas orientações. Eu adotei um pet, né? Isso melhorou bastante a sua vida. Lembrando que quando você tem um pet e não caminha com ele, ele fica obeso e você Estressado. também. Estressado. Até o animal fica estressado, Fica né? estressado. Em casa preso. Pois é, pessoal do Renascer, eu queria encerrar por aqui. Tem muitas coisas que o Dr. Niels precisava ainda conversar com vocês, mas a gente vai fazer outros programas, né? Não vai se encerrar por aqui não. E convidar ele para fazer algumas palestras, já que a gente tem penetração em várias áreas, tanto na saúde como na educação. Excelente. Eu queria agradecer de coração, a TV Liberdade agradece de coração a você que veio dar esclarecimento para a população, que essa é a nossa função aqui, de sempre de orientar. Verdade. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite e poder compartilhar um pouco que eu sei com as pessoas é muito importante, pois apenas uma informação simples, básica, pode mudar a vida de muitas pessoas. Informação relevante, um conteúdo realmente com conhecimento, isso é difícil hoje em dia. A gente ouve muita coisa e nem sabe se realmente aquilo realmente pode ser, né? Realmente importante, se tem alguma relevância. E fazer isso que eu faço, poder compartilhar e levar informação às pessoas é extremamente gratificante. Pois é, pessoal, faz com amor. Quando a gente trabalha com amor, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu queria convidar você para curtir, para compartilhar, a passar para os seus amigos e orientar. É sábado, 13h, às 13h, no programa Renascer, a entrevista com o Dr. Niels. Tchau e até a próxima.